e saiu a versão 6.0 do WordPress. O que tem de novidade nessa versão? Meu nome é Felipe e a gente vai conferir agora algumas das novidades que veio nessa versão. E antes da gente entrar nas novidades, o WordCamp Europe acontece semana que vem, 2 dias, então a gente vai ter aí uma edição regional, é um dos maiores WordCamp do mundo, então reúne, né, todas as comunidades da Europa, mas também vem gente de todo lugar do mundo para esse evento, e eu vou estar lá e eu vou estar compartilhando as novidades. Possivelmente eu vou estar liberando nos shorts aí algumas novidades que eu encontrar por lá e também alguns membros da comunidade quando eu esbarrar por eles. E se der um tempinho da gente gravar um vídeo, eu vou estar aí compartilhando com vocês. Fica aí a dica de 2 a 4 de junho em Porto, na cidade de Porto, em Portugal, WordCamp Europe. Então agora sim a versão 6.0 do WordPress. Essa versão tem o nome de Arturo. O que acontece é que cada major release, né, cada grande atualização tem o nome de um músico de jazz. Então nessa versão o artista é o Arturo que está sendo homenageado e essa versão conta com 600 melhorias ao redor de todo o core do WordPress e 600 correções de bugs. Então esse é o número atualizado no dia do lançamento, porque antes tinha um número menor aí, né, nos release candidates que estava rodando, mas essa é a versão final. Outro ponto também, eu estou gravando alguns vídeos para o learn.wordpress.org, então é a plataforma oficial de ensino do WordPress, então vai estar subindo vídeo lá também. Então ok, eu listei 5 principais novidades aí, né? Eu agrupei elas, mas a gente vai passar uma a uma e eu vou comparar lado a lado essas melhorias. Então eu vou pegar uma versão antiga do WordPress, uma versão nova e a gente vai comparar elas lado a lado. Também tem melhorias referente a desenvolvimento. Eu não vou cobrir nesse vídeo. Esse vídeo é focado em usuários e editores de conteúdo. Depois eu vou tentar arrumar um tempinho aí para falar das atualizações referente à codificação, beleza? Então, número 1 são melhorias referentes ao editor de texto, né? Dentro da parte de edição de posts e página, alguns itens foram aprimorados e a gente vai dar uma olhada quais são esses itens. A gente tem atualizações referente a blocos, então alguns blocos receberam aí novas funções e melhorias. A gente também tem a nova estrutura de estilo, de variação de estilo. Então essa parte está relacionada ao Full Site Editing. Para você fazer o uso desse recurso, você precisa de um tema que tenha suporte à edição completa do site. Então no quarto grupo a gente tem o Block Locking. É super simples esse recurso, mas é uma mão na roda. Eu queria ter esse recurso um ano atrás aí, quando eu estava criando blocos, né? Eu estava trabalhando na empresa criando blocos e eu apanhei muito nesse esquema de travar blocos. E por último a gente tem mais recursos incluídos referente a os padrões de bloco. É um recurso novo que tem aí, a gente tem uma biblioteca onde a gente consegue encontrar padrões de blocos, onde a gente consegue reutilizar dentro do nosso site. Esse é um recurso bem interessante e esse recurso está totalmente alinhado com a nova filosofia do WordPress. E o Elementor, o que tem de novidade com o Elementor? Essa atualização, particularmente, não vai influenciar muito no Elementor. Então, se você trabalha com Elementor, você não vai ver muita novidade aí. Eu fiz uns pequenos testes e esses testes aí eu vi alguma diferença de performance, mas essa melhoria de performance é mínima. E outro ponto bem importante também, as pessoas perguntam bastante isso, né? O Elementor em si, né, ele criou uma estrutura para organizar o conteúdo totalmente desconectado com essa estrutura de blocos, né? Então, eles têm uma dependência de JavaScript para criar o conteúdo, mas eles não estão aí compatíveis com o editor de blocos. Um exemplo simples, né, para a gente entender nessa questão de ir na mesma direção, né? Por exemplo, se você tem um plugin de AMP e você utiliza Gutenberg, né? Se você desativar o plugin de AMP, os blocos continuam da mesma forma. Se você utilizou blocos Gutenberg, os blocos Gutenberg permanecem lá. Se você trabalha com Elementor, e se você tem um conteúdo em Elementor e você desabilitar o Elementor, você não vai conseguir migrar esse conteúdo sem trabalho, né, para os blocos Gutenberg, porque eles não são, né, desenvolvidos utilizando o mesmo padrão. Então esse é um exemplo, né, básico aí sobre essa questão de compatibilidade, né? Mas claro que tem algumas melhorias de performance, mas não é algo incrível que vai mudar a sua vida. Então agora falando sobre o Full Site Editing ou a edição completa do site. Esse recurso ele apareceu na versão 5.9
E o que é que a gente tem aí de diferente, né? Antes, com o editor de blocos, a gente conseguia utilizar blocos dentro do conteúdo e apenas. Agora, a gente consegue editar todo o site utilizando blocos. Esse recurso ele é apenas disponível se o tema é compatível com esse recurso. Mas a gente vai ter uma demo bem rápida sobre o Full Site Editing quando eu entrar na parte de atualizações relacionadas ao editor de site, né? Então, esse recurso particularmente, vou deixar lá para o final, então vou deixar na marcação também na descrição, se você quiser pular e ver esse item, você pode também pular e conferir as atualizações referentes ao Full Site Editing. Então, análise de performance, o que é que a gente tem aí? Particularmente, eu não vi algo de outro mundo, né? Eu fiz 2 testes aí, então do lado esquerdo eu tenho o WordPress com a versão 5.9, do lado direito eu tenho o WordPress com a versão 6.0. Então a gente tem uma melhoria de 3 pontos aí, mas se a gente olhar os itens cruciais que é o nosso FCP e o LCP, os números são praticamente idênticos aí. Mas pode ser que essa ligeira melhoria aí já possa ser um resultado do time que está dentro agora do WordPress focado em performance, né? Eles tinham sugerido a inclusão de WebP como formato padrão, mas gerou uma polêmica, muita gente não gostou dessa ideia e eles voltaram atrás. E o WebP hoje ele está disponível se você utilizar o plugin Performance Lab. Porque um dos argumentos que as pessoas estavam reclamando era de criar mais uma versão de imagens dentro do WordPress e isso poderia aumentar o custo de hospedagem para alguns sites grandes. Então agora sim, chegou a hora da gente fazer a nossa demo, ok? Então eu vou colocar do lado esquerdo, do mesmo jeito que eu fiz com o vídeo do Rank Math lá, então eu vou colocar do lado esquerdo a versão 5.9 e eu vou colocar do lado direito a versão 6.0. Então vamos lá. Então beleza, eu estou aqui com os 2 browsers abertos, então possivelmente eu estou espelhado aqui, mas a versão 5.9 é a versão do lado esquerdo e a versão 6.0 é a versão do lado direito. Então aqui a gente tem um post relacionado à introdução a imagens responsivas, ok? A gente vai passar a ver alguns itens aqui dentro da área de edição quando a gente começar a selecionar itens. Então, por exemplo, quando eu seleciono um parágrafo aqui com o editor de blocos, então vou selecionar aqui bloco. Então, uma mudança na interface agora que a gente tem, de vez de a gente ter essas setinhas, a gente tem os 3 pontinhos aqui. Mas o esquema de tipografia é o mesmo, simplesmente uma ligeira aí mudança na interface de configurações do bloco. Mas então agora, né, a primeira novidade que a gente tem referente ao editor. Era um item que parecia bobo, mas me incomodava um pouco, certo? Por exemplo, se eu quisesse selecionar o texto entre 2 blocos aqui, sempre gerava isso, né? Eu selecionava, ele vinha, né, e depois selecionava tudo. Se eu quisesse apagar, apagava os 2 blocos. Então deixa eu só voltar aqui. Agora esse item, né, na versão 6.0, então eu posso selecionar o texto entre 2 blocos. Se eu apagar, ele vai e simplesmente só apaga aquele trecho que eu selecionei. Então agora essa é uma das melhorias referente ao editor. Outro item também que foi incluído nessa parte de edição, por exemplo, se eu selecionar um texto, vamos definir aqui um estilo para esse item. Então eu vou colocar aqui só o background cinza, eu vou colocar aqui a fonte azul, pegar esse mesmo elemento aqui, se a gente der uma olhada também. Então, ok, né, esses 2 itens aqui, eles estão lado a lado. O que vai acontecer aqui? Né, o que eu vou tentar fazer, por exemplo, é converter esse parágrafo em uma lista. Quando eu faço isso, na versão anterior, aquele estilo que eu tinha aplicado, ele desaparecia, ok? Então, eu vou só voltar para a gente ver. Então, a gente tem um background cinza aqui. Agora, na versão nova, quando eu converto esse item numa lista, o estilo permanece. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, dentro do editor de bloco Gutenberg, a gente tem algumas teclas de atalho. Então, se eu digitar, por exemplo, barra, eu vou abrir a busca de blocos. Então, eu posso buscar aqui por exemplo, os blocos do Rank Math, eles vão aparecer.
Agora, uma opção que a gente tem também é incluir links. Então, se eu digitar um colchete, a gente vai ter a sugestão de links dentro do meu site. Então, aqui eu posso fazer uma busca. Então, por exemplo, nesse esquema de busca, o que acontece, né, quando eu digito uma palavra-chave, por exemplo, AMP, aí ele vai listar todos os posts relacionados a AMP. Então, eu simplesmente clico e ele vai trazer o título daquele post e o link para aquele post. Então, essa é uma tecla de atalho nova que apareceu. Então, esses itens aí foram na parte de edição, né, que vai melhorar o seu fluxo quando você cria conteúdo. Então essas foram as atualizações referente ao editor. Referente a blocos, a gente tem melhorias que estão espalhadas entre diversos blocos aí. Então a gente tem melhorias que foram implementadas no cover block, no bloco de colunas, por exemplo, e no bloco de grupos. Então só para a gente entender um pouco aqui, então no editor do 6.0 que a gente tem quando eu seleciono dois itens aqui, eu já tenho uma tecla de atalho para a gente converter em agrupar. Então eu já posso agrupar esses dois itens eles vão entrar em um bloco de grupo. E o que é que a gente tem mais de opção? Então vou de novo só converter os dois aqui para a gente comparar. Então vou converter esse item em um grupo. Então aqui tá as opções do bloco de grupos anterior e aqui tá as novas opções. Então o que a gente tem, a gente pode definir o esquema de alinhamento. Então basicamente isso vai mexer na estrutura de flex, né, display. Então basicamente isso vai mexer na estrutura de display flex desse bloco. Então a gente vai ter um alinhamento na vertical ou na horizontal. Então se eu quiser, por exemplo, aqui colocar esses dois elementos lado a lado, então eu simplesmente seleciono aqui e eu faço uma divisão horizontal. Se eu quiser fazer uma divisão vertical, eu boto nessa divisão vertical. Se eu quiser utilizar a estrutura padrão, eu deixo os dois elementos agrupados ali e eles vão tentar respeitar a disposição que eles tinham anteriormente. Eu vou utilizar um elemento novo que é o list view ou a visualização de lista. Esse recurso ele é bem interessante, então veio aí nas versões já anteriores do WordPress. Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho a listagem de todos os elementos, de todos os blocos que estão naquela tela. Então, por exemplo, eu posso navegar aqui entre os elementos. Então, quando eu passo o mouse, eu vejo todos os itens. Então, eu posso ver esse elemento grupo aqui e eu posso tirar, né, mover esse item, clicar e tirar dentro do grupo aquele elemento, né, para não precisar estar clicando na tela e tentando alinhar os elementos. E também, às vezes... Então, o que acontecia quando eu fazia sites com blocos, né? Às vezes a disposição meio mudava e eu não sabia porquê, e quando eu via tinha um elemento solto lá, um minúsculo elemento solto, né, que estava simplesmente mudando o espaçamento. E com isso a gente consegue ver, né, se tiver algum elemento vazio lá, a gente consegue simplesmente selecionar, como a gente tem um grupo aqui, e apertar Delete, então eu removo aquele item. Então beleza, eu removi o bloco de grupo e agora eu só vou focar na versão 6.0 aqui. Então eu vou abrir a versão 6.0 full screen. A novidade que a gente tinha relacionado era referente ao cover block. Vamos adicionar um cover block aqui, então eu vou pesquisar, então cover, então cobertura, né? Então vou escolher uma corzinha para esse elemento. Então adicionei o bloco de cobertura, então vou selecionar esse elemento. Uma vez que eu seleciono esse elemento, a gente tem um ícone aqui antes de enviar a mídia, né? Não está muito claro aqui, mas esse ícone do lado, né, ele não é decorativo. Ele vai nos dar a opção da gente selecionar a imagem destacada como a imagem de background desse bloco. Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei a imagem destacada como o background desse bloco. Eu vou só salvar aqui, agora eu só estou com curiosidade, que eu ainda não testei esse recurso, como é que ele vai ficar no meu front-end, né? Como é que o meu post vai ficar se eu selecionar a imagem de destaque, se ele vai remover a imagem do topo lá. Então, ok, a gente fica com duas imagens, né? Então, possivelmente o que vai acontecer, né? Se você tem o controle dentro do tema, você pode, né, excluir uma imagem da outra. Então, aqui ficou meio duplicado, né? Mas o ideal seria, né, se eu escolhesse a imagem destacada para ser a imagem de background do meu bloco, né, eu gostaria de remover a imagem na exibição, mas acho que esse item particularmente vai ser controlado pelo tema. Então, qual é o próximo item que eu gostaria de mostrar nessa lista, né? Então, dentro da versão anterior do WordPress, a gente teve a inclusão de um bloco de consulta. Como é que funciona esse bloco? Então, se eu quiser adicionar no final desse conteúdo uma listagem de posts relacionados, por exemplo. Então, eu posso vir aqui. Então, no caso, eu digitei query, mas no português vai ser loop de consulta,
Não, então eu vou selecionar esse item. Quando a gente escolhe esse bloco particularmente de consulta, antes da gente ir para a informação, ele vai nos dar a opção de padrões de bloco, né? Qual o padrão que você quer utilizar para a exibição dessa consulta? Então eu posso clicar em escolher. No caso aqui, a gente tem uma listagem padrão, né, que vai vir com essa estrutura, e eu tenho uma listagem lado a lado aqui, né? Então, lado a lado, o que a gente vai ter? Eu vou ter uma listagem mínima, então começa a ter mais opções aqui. Nesse tema particularmente não está ajudando muito, mas essas opções também a gente consegue personalizar, ok? Então eu vou só escolher essa versão aqui, depois a gente vai atualizar. Por exemplo, eu posso selecionar o título, então aqui é o elemento de título da minha listagem. Estou aqui selecionando, se eu quiser mudar para um água 4, todos os itens vão para água 4. Né? Então, além disso, o que é que a gente consegue alterar? Eu consigo alterar o tamanho da minha fonte, claro que 18, então todos os itens foram para 18. E o resumo do meu post. Né? O que a gente tem de opção aqui, eu posso personalizar o resumo também, utilizando tamanho 20, eu vou colocar um tamanho menorzinho aqui. Ou, por exemplo, se eu não quiser esse elemento sendo exibido aqui, eu posso simplesmente apagar e ele apaga para todos os itens. Por exemplo, aqui eu fiz uma personalização, se eu quiser incluir a imagem do post, o que é que a gente tem de opção? Eu posso vir aqui em imagem, então eu vou colocar aqui está imagem destacada, então é a imagem destacada daquele post. E eu posso modificar a ordem dessa listagem. Então, beleza, né? Esse bloco, particularmente, ele já foi incluído nas versões anteriores, mas o que é que a gente tem de novidade nessa versão particularmente? O que a gente tem de novidade nessa versão é a questão de filtros, né? Então, na versão anterior, a gente poderia adicionar um filtro, agora a gente pode adicionar mais de um. Então, por exemplo, se eu quiser filtrar pela categoria AMP, eu posso filtrar, e se eu quiser filtrar pela categoria WordPress, também posso filtrar. Então, a AMP e o WordPress são duas categorias do meu blog. Então, nesse caso, o loop que está rodando aí, ele está simplesmente pegando os posts da categoria AMP e a categoria WordPress. Outro item interessante que a gente tem aqui, né, como eu já mudei um pouco, né, eu posso também mudar a ordem desse elemento. E uma alteração que eu faço num elemento, ela vai se repetir em todos os itens desse loop. Então, aqui a gente tem essa listagem. Eu vou só ir no item principal aqui, que é o meu look, mas a gente pode ter, eu posso escolher o número de colunas. 3 colunas está muito apertado aqui, então a gente pode descer para 2 colunas. Então tá lá 2 colunas. Outra opção aqui a gente tem é dos posts fixos, eu posso incluir ou excluir, então nesse caso está excluindo. Tag, a gente pode escolher o esquema de cores também. Mesmo esquema, posso adicionar uma cor de fundo para aquele item. Então é isso, né? Além disso, a gente pode escolher ou filtros por post, por página ou stories, né? Se eu quiser listar todos os stories, ele também vai pegar todos os meus web stories e listar aqui. Então é isso, né? Uma vez que eu mudo também o tipo de post, eu tenho que voltar lá nos filtros e adicionar os filtros, por exemplo. Nesse caso aqui, agora, né, eu vou filtrar pelas categorias do meu post type Web Story. Então agora ele só está pegando a categoria WordPress do Web Story, certo? Quando a gente cria Web Stories, a gente tem como criar categorias para Web Stories. Nesse caso aqui eu estou filtrando apenas os Web Stories do WordPress. Tem esse bloco particularmente que ele é muito interessante, ele é muito poderoso, então foi um dos itens-chave aí da versão 5.9 do WordPress, que a gente pode fazer bastante coisa com ele. Então, só o último item aqui para a gente cobrir dentro do editor. Um recurso novo que é o Block Locking, né? Tem, por exemplo, eu selecionei aqueles 2 itens lá. Eu posso agrupar esses itens, né? Esse parágrafo aqui. Posso definir uma cor de fundo para esse item. Então, tá lá essa cor cinza. O que é que a gente pode fazer agora com esse Block Locking? Né? O que eu posso fazer? Eu posso bloquear esse bloco. Bloquear tudo dentro desse elemento. Caso, né, o que vai acontecer aqui, né? Eu bloqueei esse elemento. Inicialmente, o primeiro teste que eu tinha feito, né, eu pensei que isso ia afetar o que estava dentro dele também. Mas no caso, né, se eu quiser bloquear todos os itens, eu tenho que ir um a um, né, bloquear lá. Então eu vou bloquear. Eu vou bloquear tudo para o quê? Desativar a movimentação e evitar a remoção desse item, tanto para o parágrafo quanto para o segundo parágrafo. Então, está acontecendo agora, toda essa área está bloqueada. Posso continuar editando normalmente, certo? Mas eu não posso, por exemplo, trocar a ordem desses elementos, ou também não posso mais remover esse elemento. Então, se eu quiser remover esse elemento,
a gente não tem mais essa opção. Só vou ter a opção de remover se eu desbloquear esse elemento. Isso pode ser um recurso útil porque esse bloqueio ele pode ser feito de forma programática também. Quando eu programo meus blocos, eu consigo ir lá no código e bloquear a remoção desse item. Geralmente quando a gente cria, né, grupos de blocos, né, uma estrutura que faz uma combinação, se eu quiser manter aquele design, eu consigo agora, né, dizer, olha, não mude a ordem, não faça nada nesse item, ele está totalmente travado. Então esse é um recurso novo que veio nessa versão. Agora, finalmente, né, a gente vai na parte de edição de site e eu vou mostrar algumas novidades que está dentro da edição de site. Então vamos lá comigo. Ok, né? Com o editor tradicional, que a gente já está acostumado, a gente só muda o que está dentro do post ali, né? Depois do título do post em diante, a gente consegue alterar. Naquele esquema, né, de exibir a imagem destacada ou não, por exemplo, né? Onde é que a gente tem um controle daquilo? Para isso, eu vou ter que deixar essa página e no meu menu de aparências, porque eu estou utilizando no meu blog o tema 2021 e esse tema não dá acesso a esse recurso. Para a gente visualizar esse recurso novo, a gente precisa de um tema que tenha suporte ao Full Site Editing. Então eu vou na parte de temas, incluir, ativar o tema 2022 e agora sim a gente vai ter aí o acesso ao editor de site, né? Então esse recurso agora ele nos permite a gente editar o conteúdo fora do post. Então basicamente a gente tem aqui o meu header. A gente selecionou o cabeçalho e eu tive mais informações sobre o cabeçalho. Como é que funciona se eu quiser saber a lista completa de blocos? E dá uma clareada na ideia, né, referente à edição completa do site, é o List View, porque lá a gente consegue ver tudo. Então aqui já dá um pouco a clareada, né, como é que funciona essa estrutura. Então a gente tem aqui 3 elementos básicos nessa página, né? Então eu estou editando toda a página aqui. Então a gente está editando a estrutura da home. Na estrutura da home que a gente tem um cabeçalho. Então, dentro do cabeçalho, a gente tem esses elementos. A gente tem um loop. Dentro do loop, a gente tem o loop, né, que é a mecânica similar àquela que a gente viu lá no editor de post. E a gente tem o nosso rodapé. Então, esse rodapé tem um grupo, e dentro do grupo tem outro grupo, e dentro do grupo a gente tem linhas, né, que estão itens lado a lado. Se a gente scrollar aqui, basicamente a gente tem, né, o meu título do site e a minha mensagem de rodapé. Se eu quiser adicionar qualquer informação aqui, eu consigo, certo? Então, por exemplo, tem um bloco aqui no meio, se eu quiser adicionar uma imagem. Então, posso ir lá, adicionar uma imagem, posso... Então, eu escolhi lá meu ícone, né? Então, aqui ele está com 640, vamos pegar o tamanho de miniatura. Ok, miniatura. E um ponto importante também, né, que esse elemento ele está na versão beta, ele não está 100% ainda. Né? Vão ter coisas aí que você vai editar e vai ficar meio... Então, uma vez que eu salvo, né, essa alteração vai ser aplicada em todos os templates que utilizam aquele rodapé. E o que a gente tem aqui mais de opção? Então, dentro da parte de edição completa, né, então a gente tem um modelo aqui. Dentro desse modelo, eu sei que é o modelo da home, né, de início. E se eu quiser ver mais modelos, eu clico na logo do WordPress. Essa navegação para mim ainda também é muito confusa, né? Mas se eu for dentro da parte de modelos aqui, eu consigo ver todos os modelos que a gente tem disponível. Então na versão anterior, né, essa quantidade de modelos era mais restrita. Agora a gente começa a ter mais modelos disponíveis para a gente alterar com o Full Site Editing. Então nesse caso aqui eu só vou no canto superior direito, clico em adicionar e lá a gente vai ter alguns itens. Então o item de categoria, autor, tag e taxonomia, né, esses itens aqui eles são novos, então eu posso criar um modelo de categoria e começar a trabalhar sobre esse modelo de categoria, e esse modelo particularmente vai ser utilizado quando o meu WordPress requisitar uma página de categoria. Então voltando para a minha página home, né? Então o que é que a gente tem mais de novidade aqui na versão 6.0? Então se eu for no topo aqui do meu menu, a gente tem a parte de configurações e eu tenho a parte de estilos. Então essa parte de estilos também é uma parte nova que nos dá a possibilidade de a gente trabalhar com variações. Então o que acontece, né? Essa parte de estilos que foi introduzida aí, a gente consegue criar variações. E então nesse caso, o tema 2022, ele tem já 4 variações disponíveis e a gente pode também criar, né? A gente pode desenvolver as nossas variações. Então no caso aqui, né, eu tenho
o estilo padrão, se eu quiser dar uma variação blue, então uma vez que eu escolho, né, o que vai acontecer, aquele estilo vai ser aplicado. Então fonte, cores de fundo é aplicado àquele tema. O tema permanece o mesmo. O que a gente está trabalhando é como se fosse uma variação. Esse item me lembra muito, né, o esquema que a gente tinha lá atrás, né, que tinha um desafio de CSS. Você tinha um markup CSS e todo mundo enviava uma versão de CSS do mesmo site e o site mudava bastante, né? E é basicamente o que a gente tem aqui. Então eu tenho essas variações e então só voltando aqui na cor azul, né, pra gente, a cor preto e branco ali está um pouco triste, mas esse recurso de estilo e variação de estilo, né, ele é muito poderoso, né? Você pode utilizar ele para diversas ações. Então, muitas vezes o que acontece, né? Você tem um template já que você trabalha com vários clientes, né? Você faz site de hamburgueria, você faz site de barbearia. E muitas vezes a estrutura do site é muito parecida. O que você muda basicamente é o CSS. O CSS vai mudar muita coisa, claro que o visual vai mudar muita coisa, mas a estrutura permanece similar. E com esse esquema de variação, você pode utilizar uma mesma estrutura. Então esse recurso ele é muito poderoso, né? A gente, quando eu mostro um exemplo básico assim, né, parece algo, mudou a cor do background, tipo, mas o ponto importante desse item é a mecânica, né? Porque então a gente tem aí, né, os padrões de blocos. Então eu posso criar, por exemplo, eu tenho minha agência, eu posso criar os padrões de blocos da minha agência. Então eu tenho lá a minha biblioteca de blocos, porque simplesmente eu trabalhei com agência por muito tempo. E o que acontece é que muitos desses elementos visuais se repetem muito, né? Você simplesmente fica repetindo a mesma coisa. Tem um loop de produto, né? Tem a imagem de capa, tem um carrossel. Todos esses itens se repetem muito, mas o que acontece é que simplesmente a variação é visual. E nesse esquema aqui, o que pode acontecer é, você pode, na sua agência, criar a sua biblioteca de blocos, né? Como tem aí o CoBlocks e outras bibliotecas em si, que você pode fazer uso delas. Ou, por exemplo, se você não quiser criar uma biblioteca de blocos, você pode reutilizar uma biblioteca de blocos e simplesmente aplicar uma variação de estilo sobre esses elementos, né? E assim você pode, por exemplo, aplicar uma variação para a barbearia, uma variação para uma churrascaria, uma variação para uma hamburgueria, mas a estrutura simplesmente permanece a mesma. O que vai mudar é o conteúdo, claro, e a variação de estilo. Para você, como criador de temas, no caso, você só vai se preocupar na parte de codificar a variação e como aqueles itens vão se comportar. E o legal é que eu estou fazendo isso tudo em produção, né? Quem está acessando o meu site agora está dizendo que está acontecendo, né? Que o site está mudando aí de segunda a segunda. Mas eu só vou voltar aqui ao meu esquema tradicional. Então, eu vou sair aqui clicando no logo do WordPress em painel. A gente sai dessa área, não salvei nada. Espero que as pessoas não fiquem assustadas aí no meu site. Mas eu vou voltar para o tema anterior. Então, eu vou lá em aparências, ativar o 2021. Então é isso, essa é a minha revisão aí completa sobre a versão 6.0. Só mais uma perguntinha, dentro da aba comunidade tem uma votação lá e eu botei alguns tópicos, né, aqui, né, referentes aos próximos vídeos do canal. Então se você quiser escolher qual é o próximo vídeo do canal, vá lá na aba comunidade e vote e escolha qual é o tópico que você quer ver. Então é isso, né? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final novamente e até o próximo vídeo. Um abraço e falou. Tchau!